Paz do Senhor, amados irmãos, uma boa tarde a todos. Hoje, dia 22 de abril de 2020, eu estou nesta missão de ministrar a aula para vocês hoje, a lição 3 da nossa apostila, dando continuidade, ao tema A Igreja Eleita. E, na verdade, hoje quem daria essa aula seria o meu esposo, Mardônio, mas como vocês sabem, somos uma só carne. Então, imagine como se ele mesmo estivesse ministrando para vocês essa tarde, amém? Vamos orar ao Senhor para dar início a esta aula. Eu espero que vocês sejam muito agraciados, assim como o Espírito Santo ministrou e falou ao meu coração. Eu espero que vocês também sejam alcançados por esses ensinamentos, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, colocamos, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas nesta tarde, neste dia. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra, porque nós queremos aprender mais e mais de Ti. Nós não queremos, meu Deus, ser enganados nem confundidos, meu Deus, por heresias ou palavras que distorçam a Tua vontade, o Teu querer. Então ministra aos nossos corações qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ministra em cada vida, em cada coração, e que nós venhamos reconhecer, meu Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas. É isso que te pedimos nesta tarde, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para o título da lição, lição 3, eleição e predestinação, página 17. Diz assim, Aqui tá na tela, consegui colocar na tela para alguns, quem não estiver acompanhando a aula com a apostila, consegue acompanhar aqui pela imagem, amém? É um programa novo que estamos testando, vamos ver se funciona, tomara que fique legível. Então, vamos ao texto áureo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos à página 18, leitura bíblica em classe. Deixa eu colocar aqui. Leitura bíblica em classe. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Eu pesquisei aqui a palavra beneplácito, que cai várias vezes nesses versículos, Hoje não tem desculpa, irmãos. Nós sabemos que quando a gente está lendo a palavra do Senhor, aparecem vários vocabulários que a gente não sabe a tradução muitas vezes. Até porque a Bíblia foi escrita, inspirada num período, na antiguidade, Vocabulários mudaram após isso. Então, não tem desculpa. Se você colocar até no Google hoje, o que significa beneplácito? Rapidinho você encontra. Beneplácito significa expressão de consentimento, abonação, concordância, aprovação e autorização. Vamos aqui então para a introdução. Introdução, diz assim:
A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. É um tema, como eu falei, é um tema bem polêmico, porque temos várias teorias, vários teólogos, filósofos, enfim, eles acreditam de uma maneira sobre a salvação, sobre a eleição e a predestinação. Nós, como pentecostais, nós vamos trazer a linhagem das Assembleias de Deus, a maneira como o pentecostal pensa, ou melhor, como deve pensar, né? E biblicamente, como que esse conceito de salvação, como que é importante entrar na nossa mente isso, até para quando a gente for evangelizar, porque você vai evangelizar uma alma e você vai falar o que para ela? Ó, o seu destino é esse, você nasceu para isso. Quando você morrer, vai acontecer isso. Então, por isso que é importante estudar esse tema. É um tema polêmico, mas faz todo sentido a gente saber como falar para as pessoas. Amém? Então, eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês, né? Se fosse uma aula presencial, eu sei que vocês fariam essas perguntas. Então, eu vou fazer para vocês. Introdução. O que é eleição? O que vocês entendem como eleição? Na Bíblia, eleição bíblica. Quais as condições da eleição bíblica? Ela é condicional, não é condicional? O que vocês acham? O que se espera da nova vida dos eleitos? E mais uma. A necessidade de se ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Vai pensando aí até o final da aula. É interessante também o seguinte. Durante aqui a aula, eu pesquisei um pouquinho, eu não quero me aprofundar nisso, porque não é o foco da aula, mas é importante falar, eu pesquisei sobre 4 conceitos teológicos, onde cada um tem um pensamento diferente sobre eleição e predestinação. E eu vou comentar um pouquinho deles para vocês, né? Porque é importante, de repente, se você pega um cristão de uma outra denominação ou que sirva alguma seita, ele vai falar diferente sobre o conceito de predestinação e salvação. Então é importante a gente saber um pouquinho como eles pensam também, não para ficar fazendo debate, nem discutindo, o meu jeito de pensar é certo, o seu tá errado, mas para que você entenda qual é esse conceito e não venha cair nessas heresias, vamos dizer assim, e também não venha entrar numa discussão desnecessária, né? O importante é saber o quê? Como você crê. Como que você crê que é a salvação. Esse é o foco dessa aula de hoje. Então vamos lá para o tópico número 1. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Deixa eu colocar aqui. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Antes da fundação do mundo, o Senhor ele já tinha o plano de salvação para a humanidade, né? Aqui já está dizendo. A eleição divina, tópico 1. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1:4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Já respondeu mais uma aí também. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, o editor da Bíblia Pentecostal de Estudos, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2. Então vamos lá. Aqui falou sobre o conceito, né, da Bíblia Pentecostal de Estudos. Eu sugiro, quem tiver condições, comprar essa Bíblia de estudo.
porque ela tem muito comentário embaixo dela que ajuda a gente a entender também muitas passagens. Às vezes a gente lê uma passagem e não entende muito bem. E nessas bíblias de estudo, embaixo tem um tópicozinho dando uma explicação sobre aquele conceito. Então é uma das que a gente mais indica para quem está começando a estudar a Bíblia. É a Bíblia de Estudo Pentecostal. E tem várias outras, claro, né? Mas essa daqui eu diria que é uma das principais para a gente iniciar. Então vamos lá, definição de eleição. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, como nós falamos essa aqui agora, refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. O Senhor, então, ele escolheu o quê? Cada um de nós para sermos santos e inculpáveis diante dele. Aí eu te pergunto, é fácil ser santo? Com certeza a maioria vai responder, não é fácil, mas não é impossível. E essa santidade, essa santificação, ela é diária, meu irmão. Porque você pode levar uma vida inteira de santidade. Só que se de repente, vou usar um exemplo, uma falta de perdão, brigou com alguém, teve a falta de perdão naquele momento e morreu, foi atropelado por um carro, vou ser bem drástica. E aí, como que vai ser a sua salvação? Se naquele momento seu coração se fechou, você teve uma vida inteira de santidade, mas nesse último momento você perdeu sua salvação porque estava com o coração fechado. E aí? Ou vice-versa, uma pessoa levou uma vida mundana inteira, mas nos seus últimos momentos de vida ele entregou a vida para Cristo, aceitou o Senhor e morreu de forma trágica também. Só que ele estava ali em paz com ele, com as pessoas. Em último momento ele foi salvo. Então é isso, né? Por isso que a santidade ela é diária. Nós devemos buscar a santificação diariamente. Fácil? Não é, mas a cada dia a gente deve analisar a nossa postura, a nossa vida, ver como que a gente está andando, porque a gente não sabe o momento em que Cristo vai nos levar, ou buscar a sua igreja, ou nos levar antes disso, né? Olha, uma epidemia está no nosso mundo, e a gente não sabe qual que é o nosso tempo, quando que nós vamos partir. Por isso que é importante estarmos atentos à nossa vida diária mesmo. Vamos lá no tópico 2, que fala sobre as condições da eleição, porque ela não é gratuita, ela não vem do nada. O Senhor, ele nos elegeu, mas ela veio como? Então, as condições da eleição. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Ufa, ainda bem que não é pelas nossas obras, né, irmãos? Tem muitos que fazem muitas obras para o Senhor. Tem muitos que não fazem. Então imagina se a nossa salvação fosse pelas obras, né? E não é pela graça de Deus. Não é pelo nosso mérito, não é porque nós somos bonzinhos, né? Lindinhos, não. É pela graça e misericórdia de Deus. Então aqui, condições da eleição condicional. Eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Os critérios para ser eleito por Deus é arrependimento e fé. Portanto, né, não é pela graça, não por mérito, mas por iniciativa divina, tá ok? Então, que fique bem claro que a eleição ela é condicional. Vamos para o tópico 3. Esses primeiros tópicos aqui da parte de eleição bem parecidos, os conceitos um com o outro. Então, eu vou passar de forma mais rápida. Eu gostaria de focar um pouquinho mais na parte de predestinação. É ali que eu gostaria de focar, que vai falar bastante sobre a salvação. Tá bom? Então, vamos lá. Tópico 3. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego
Amomos irrepreensível expressa algo como sem defeito ou inculpável. Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Vamos ler Filipenses 2,15. Abra sua Bíblia aí. Filipenses 2,15. Diz assim a palavra do Senhor: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A palavra do Senhor, ela é clara, ela já falou que nós estamos no mundo, nós estamos numa geração corrompida, terrível, e ainda assim Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis, né? E também inculpáveis. Essa é a vontade do Senhor. Por isso que eu falei que todo esse livro de Efésios, né, todo esse ensinamento, ele é um manual de instruções para um novo convertido, entre aspas, para nós também. Porque nós precisamos analisar os nossos conceitos. Nós estamos verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor. A eleição é condicional, como nós já falamos no tópico 2, pois temos que ser santos e irrepreensíveis. Fomos eleitos em Cristo por meio da fé, da graça e do arrependimento, para sermos santos e irrepreensíveis. E o Senhor, Ele deseja salvar a todos. Eu coloquei aqui alguns versículos, eu vou até colocar no grupo depois para vocês estudarem cada um deles, onde dizem palavras que o Senhor fala sobre a humanidade, sobre todos. Esse é o desejo do Pai, salvar a todos. Então, exemplos de falas bíblicas sobre eleição em Cristo, que é para todos, para toda a humanidade, né? Por isso que alguns conceitos teológicos, como eu falei, eles acreditam, por exemplo, que não foi para todos, que o Senhor vai salvar só alguns. Alguns foram predestinados já para o inferno e outros foram predestinados para o céu. Isso é heresia, isso não está certo. E a Bíblia cita várias passagens que falam sobre essa vontade do Pai de salvar a todos. Então, alguns desses exemplos são a eleição de um povo, em Efésios 1, versículo 4, 5, o 7, o 9. 1 Pedro 11, 2 ao 9. Os eleitos são chamados o seu Cristo, né? O corpo. Cristo chama a nós como o seu corpo. Então, tá falando de um modo global. A igreja do Senhor é o seu corpo. No capítulo 1, versículo 23, do 4 e do 12. Minha igreja, Mateus 16, 18, usa essa expressão, minha igreja. Já estava falando como um todo também. O povo adquirido por Deus, 1 Pedro 2, 9. E a noiva de Cristo, Apocalipse 21, 9. São exemplos de palavras que o Senhor engloba todos. Eu vou colocar essas passagens lá no grupo para vocês, tá ok? Como eu disse que eu tinha pesquisado um pouquinho sobre alguns conceitos teológicos, tá? Não é esse o foco da aula, não vou focar nisso, só vou passar por isso rapidamente. Mas é interessante vocês saberem. Então, por exemplo, conceitos teológicos que pensam diferente, né? O pelagianismo crê que o homem é o único agente da salvação. O homem é responsável por sua salvação. E ponto final. Semipelagianismo. O homem inicia o processo e Deus responde. O homem começa o processo de salvação e Deus continua. Deus responde. Esses dois conceitos são heresia, totalmente antibíblico, tá fora. O arminianismo. Deus inicia o processo de salvação e o homem responde a Deus. Nós, como cristão pentecostal, nós entramos nessa linha de raciocínio. A gente crê nesse conceito teológico, né? E tem o calvinismo. Deus é o único agente na salvação. Nós cremos na interpretação bíblica pentecostal das Assembleias de Deus, ok? Esse é o nosso conceito sobre a salvação. Então, é importante conhecer justamente, eu não vou citar nomes para não ser antiética, né? Mas igreja X crê dessa forma, igreja Y crê dessa forma. Então,
tudo que está fora desse conceito que a gente crê, tem que se analisar se realmente é isso mesmo, se não é, porque o Senhor, ele desejou desde a criação do mundo salvar a todos. Não foi escolhido um, escolhido o outro. E nós vamos continuar falando agora sobre a predestinação. Não, ainda tem um tópico, desculpa. Tópico 4. A nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. Diz assim: o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. E então, a nova vida dos eleitos. Tem que haver mudança. Eu vou usar eu como exemplo, tá? Eu não gosto de citar ninguém, eu gosto de citar a mim mesma. Eu fui para a igreja novinha, com 5, 6 anos de idade mais ou menos, e eu preciso me analisar se eu estou tendo condutas dessas aqui. Porque se eu tiver, ainda falta alguma coisa nesse processo aí de conversão na minha vida. Eu preciso mudar. Porque nenhum de nós somos santos, nós temos que buscar a santidade e a santificação. Mas essas velhas condutas não pode haver nas nossas vidas. Para um novo convertido, essa fase de adaptação ela é mais difícil, né? Ele tá largando os velhos hábitos, começando um novo estilo de vida, mas nós, mais antigos, quando eu falo novo convertido, irmãos, é até um ano servindo ao Senhor, é considerado aí um novo convertido. Passou disso, meu irmão, tu já é crente velho. Então, temos que analisar os nossos conceitos, porque uma vida santa no Senhor, ela tem que ter uma mudança de vida, e uma mudança radical. Se você era uma pessoa que bebia, tem que parar de beber. Se você era uma pessoa que fumava, tem que parar de fumar. Se você era uma pessoa que vivia no mundão, tinha ódio no coração, era bravo, queria socar a cara de todo mundo, tem que haver mudança. E isso a gente só consegue como disse aqui, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Com as nossas próprias forças, muitas vezes a gente não consegue. Nós precisamos do Espírito Santo. E quando a gente aceita Cristo, já vem o Espírito Santo como prêmio pra gente, né? Como brinde, como nosso ajudador, nosso consolador. Então nós precisamos estar atentos, ouvir o Espírito Santo para que a gente consiga ter essa transformação de vida. E querer, é claro, em primeiro lugar. A gente não consegue mudança se a gente não quiser. Nós temos que querer e buscar essa mudança. Aqui no finalzinho diz: trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Esse processo contínuo, como eu disse, é diariamente, porque a gente pode perder a salvação assim, por um pulo, né? Então todo dia a gente tem que se analisar. Eu acredito que aqui todos devam orar ao acordar e orar ao dormir, pelo menos as 2 orações que a gente tem que fazer durante o dia. Então que a sua oração de final do dia e de início do dia, pelo menos, seja de análise. Senhor, como que eu fui hoje? Como que eu me comportei? Se Jesus Cristo tivesse voltado hoje, ou se o Senhor voltar hoje, será que eu vou ser salvo? Tem que ser diariamente, irmão. Se a sua resposta for negativa, misericórdia. Tem que mudar para ontem, porque pode não dar tempo. Amém? Então vamos lá para o tópico agora de predestinação. Tópico 2. Predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego priorizou... Irmãos, desculpa aí meu grego, tá? Porque eu não falo grego, eu só falo inglês. Traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizou, que significa determinar, e pela preposição
pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, mais uma vez aqui está falando que o Senhor, ele determinou antes, né? Essa predestinação, o Senhor, ele quer para quem recebe a Cristo como seu Salvador pessoal, é para todos, porém para aqueles que o aceitarem, né? Então ela é condicional para quem o aceitar. Predestinação, como já foi dito aqui, significa determinar antes, decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Eu gostaria de ler um pedacinho sobre o estudo que eu fiz sobre um livro chamado Declaração de Fé das Assembleias de Deus, conceito dele sobre predestinação. Na página 121, capítulo 11, né, desse livro, diz assim, sobre a igreja: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade. Ou seja, a salvação, ela é universal e não universalista. Qual que é a diferença? Quando é universal, ela é para todos, está disponível para todos. Porém, ela não é universalista, ou seja, nem todos serão salvos. É condicional, né? Só aqueles que aceitarem ao Senhor. Então, ela é universal, ela é para todos, mas ela não é universalista. Ela é para quem o aceitar. Eu acho que fica bem fácil diferenciar isso daqui nas nossas mentes, né? Então, o Senhor, ele quer salvar todos. Aquele pecador que você julga, você olha para ele e fala, esse não tem mais jeito. Tem sim. O Senhor quer salvá-lo, desde que ele o aceite como o único e suficiente salvador de sua vida. Predestinação. Na nossa declaração de fé diz: a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. É para todos, para aqueles que aceitam ao Senhor. Então, se hoje um ímpio te fizer essa pergunta: eu vou ser salvo? O que você vai responder para ele? Simplesmente, se você crer, aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, entrar nos seus caminhos, viver uma vida santa, de retidão, em santificação, você será salvo. Sim, independente do tamanho do pecado da pessoa. Basta ela ter o arrependimento, a fé em Cristo, porque a graça do Senhor já nos foi dada. Por isso que o Senhor deu-nos essa salvação, né? Vamos para o tópico número 2, filhos por adoção. Eu gostei disso, dessa parte. Talvez pelo fato de eu ter um coração que deseja adotar um bebê um dia, isso aqui me deixou mais encantada ainda. Então, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8:15, do 23, Gálatas 4:5 e Efésios 1:5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim.
Então, como foi dito aqui, não era um comum, não era vamos dizer assim, um costume da cultura judaica a adoção. Era um costume da cultura romana, né? E a partir do momento que adotava-se uma criança naquela época, assim como é nos dias de hoje, essa criança passava a ter o sobrenome da família, os direitos dos demais filhos também, e tinha também a herança. E assim é conosco. Nós éramos considerados gentios. A salvação ela veio para os judeus e nós fomos agraciados por essa salvação mediante a morte de Cristo Jesus. E nós somos considerados aqui, né, como disse na apostila, nós recebemos esses privilégios da adoção de Cristo. Nós fomos adotados por Ele. Então, mediante essa adoção, nós temos direito à herança do Pai. Nós temos direito a ter um novo nome na glória, né? Por isso que diz em Apocalipse que nós teremos um novo nome. Amém? E vamos lá para o tópico 3. Privilégios da adoção. Privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Romanos 8, 29, Apocalipse 2, 17. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ser é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Que bênção, né, meus irmãos? Os privilégios da adoção. Então, isso é para todos nós. Os privilégios da redenção e a remissão dos pecados restabelece comunhão com o Pai e o direito de ter intimidade com o Pai. Então aqui já falou, nós temos o nome, os bens de quem o adota, nós temos redenção, remissão de pecados, restabelece a comunhão com o pecador. Então nos dá o quê? A ligação direta com Deus, direto com o Pai. Por isso que nós cremos nele, por isso que nossas petições vão direto para ele. Nós não precisamos de intercessores, de terceiros, porque nós temos livre acesso ao Pai, direto com o Pai. O véu foi rasgado. Eu gostaria de ler Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. Apocalipse, gostaria de ler em Apocalipse 2:17. Diz assim: Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele que o recebe. Você já parou para perguntar isso para o Senhor, né? Ou ter essa curiosidade? Qual vai ser o seu nome na glória? Que lindo, que bênção, né? Qual será o nosso nome? Só saberemos naquele grande dia. Nós somos abençoados, pois Deus nos escolheu e nos predestinou. Eleição é escolha, predestinação é determinar antes. Amém? Vamos lá, ao tópico 3 e último tópico desta aula.
sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17:30. Vamos ler Atos 17:30? Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A todos os homens em todos os lugares. Então, aqui já deixa claro também que o Senhor ele deseja a salvação de todos. O Senhor ele nos criou com esse propósito já de salvação. Ele não criou nenhum homem com o propósito de ir para o inferno. Mas, ele, pela sua presciência, como foi dito na aula, ele já sabia quem, através do livre-arbítrio, iria escolhê-lo ou não. Mas o intuito do Senhor é salvar a todos, porém temos o livre-arbítrio. Todo mundo já ouviu falar essa palavra, todo mundo entende essa palavra. Nós temos o livre-arbítrio, nós não somos obrigados. Vai mediante a fé, o arrependimento, porque a graça do Senhor já nos foi dada. Continuando aqui então, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, predestinação e salvação. Nós cremos na predestinação para a salvação. Deus não escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. E não foi, mas é condicional. O livre-arbítrio, como eu já falei. Salvação veio pelo meio da graça ativada pelo livre-arbítrio, liberdade de aceitar ou recusar. Não existe dupla predestinação, ou seja, Deus predestinou uns para o inferno e outros para a salvação. Tem muitos conceitos teológicos que vão por essa linha. Nós, como pentecostais, cremos que o Senhor predestinou todos para a salvação. Porém, mediante o livre-arbítrio, cada um que escolhe se quer ser salvo ou não. Então, esse livre-arbítrio nós temos. O Senhor, ele respeita, vamos dizer isso, ele respeita esse livre-arbítrio. Aí você me diz, mas Rosana, Deus não poderia salvar a todos? Poderia, porém, pelo livre-arbítrio, nós que escolhemos se nós queremos ser salvos ou não. Vamos para o último tópico. Predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação e o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegaram a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Então, nós temos, além do livre-arbítrio, nós temos a graça do Senhor, esse favor imerecido. Porque se fôssemos, como disse no comecinho da aula, pelas nossas obras, pelo nosso mérito, meu irmão, nenhum de nós seríamos salvos. Porque nós não temos esse mérito, somos pecadores. Porém, diariamente, temos que buscar essa santificação. Sendo fácil, sendo ou não,
temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia é clara quanto a isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o julgamento também, com o pré-julgamento. Porque às vezes a gente julga uma pessoa achando que aquele não vai ser salvo, mas o Senhor, Ele escolheu a ele também. Basta ele o aceitar e crer no Senhor como o único e suficiente Salvador. Amém? Vamos para a conclusão da aula. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, como filhos da adoção, nós temos direito a todas essas bênçãos, aqueles que creem, é claro. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa aula. Coloquem aí no grupo as perguntas que vocês tiverem, se ficar alguma dúvida. Temos vários professores nesse grupo. Tem o pastor, tem o Mardônio, tem o irmão Adelmo, tem o Valdir, tem todos esses obreiros aí. Então, pode perguntar que eles respondem. E eu vou gravar um outro vídeo, para não ficar muito longo com esse, com as perguntas e as respostas da escola bíblica, dessa aula, tá bom? Então, não assista o próximo vídeo antes de responder as perguntas. Primeiro responde, aí assim que você respondeu, você assiste o vídeo para conferir se as suas respostas estão certinhas. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Vamos orar para encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento contigo, Senhor, que os meus irmãos, através desta aula, sejam abençoados, que eles sintam, Senhor, esse teu amor, essa tua graça, que nos predestinou à salvação. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por ter nos escolhido, te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de te servir e nos ensina cada dia mais como alcançar outras vidas para ti, como, Senhor, evangelizar da maneira que te agrada, como conseguir trazer almas para ti, porque essa é a tua vontade, Pai. Assim nós oramos, Senhor, louvamos e engrandecemos o teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e fiquem com Deus.